Todos conhecemos a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou-nos essa maravilhosa oração, mas antes disso, ele deu algumas instruções muito importantes. Trata-se de duas coisas que devem ser evitadas na oração: hipocrisia. Não sejam como os hipócritas. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. Vãs repetições. Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Mateus capítulo 6, dos versículos 7 a 8. Isso significa que devemos ser sinceros e autênticos quando falamos com Deus. Ele sabe de todas as coisas. Não precisamos tentar impressionar-lhe nem as outras pessoas com aquilo que oramos. Deus vê o coração. Da mesma maneira, não precisamos repetir as palavras de forma vazia, muito menos usando a própria oração do Pai Nosso para isso. Essa prática de repetição é bastante comum nas religiões pagãs, como os mantras, por exemplo. Mas não deve ser assim entre os cristãos. Ninguém convence a Deus por repetir muito a mesma coisa, nem consegue pagar penitências com essa atitude. A motivação certa é importante na oração. Ore sendo sempre autêntico com Deus. Retire as máscaras e limpe o coração perante o Senhor. Não fique repetindo a mesma coisa, como muitos fazem nos mantras ou nas rezas vãs. Jesus disse que é inútil. Isso não significa que devemos ser inconstantes na oração. Seja sincero, humilde e perseverante nas suas orações. Ore sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Considere as suas orações como uma conversa agradável e sincera com o Pai Celestial. Reveja na Bíblia outros princípios valiosos que Cristo nos ensinou sobre orar. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. A oração é essencial na vida de todo cristão. Sem ela, não temos contato e comunhão com nosso Deus e Pai. Através da oração, compartilhamos a nossa vida, pensamentos e sentimentos com o Senhor. No versículo de hoje, vemos a recomendação de Timóteo para que os cristãos pratiquem a oração de diferentes formas no seu dia a dia. De modo geral, a oração pode ser de 5 tipos: de súplicas, pedir, clamar, implorar a Deus; de intercessão, orar pelos outros; de ações de graças, oração de gratidão, reconhecimento de bondade e do favor de Deus. Na Bíblia, temos inúmeros exemplos de pessoas que tinham uma vida dedicada à oração. Ana, que orou pedindo um filho; Daniel, que mesmo sob pena de morte, não abriu mão de falar com Deus; Davi, que mantinha-se sempre ativo em oração e louvor ao Senhor; o apóstolo Paulo, que orava mesmo preso e açoitado e intercedia pelos irmãos; e o próprio Senhor Jesus, que se retirava constantemente para orar ao Pai. Assuma o compromisso de orar sempre, por você mesmo. Confesse, adore, suplique e agradeça a Deus diariamente. Interceda pelos outros. Peça a Deus pelas necessidades das pessoas à sua volta. Ore por seus familiares, amigos e irmãos em Cristo. Inclua nessa oração súplicas por missionários, líderes, governantes, pessoas descrentes, enfermos nos hospitais e todos que necessitam da graça e ajuda de Deus. Seja diligente. Separe um tempo no seu dia, pela manhã, tarde ou noite, e dedique alguns minutos para falar com Deus. Passe um tempo de qualidade a sós na presença de Deus. Se puder, dobre os joelhos, cante, leia uma porção da palavra, louve, ore e agradeça ao seu Pai. Então, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, obrigado por ouvir as orações dos seus filhos. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a orar. Ajude-me a não ser hipócrita e a não repetir inutilmente pedidos e expressões perante o Pai. Te agradeço por tua palavra, que sempre nos orienta e ajuda em tudo o que fazemos. Que o teu nome seja honrado neste dia, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã e fique com Deus.